A transformação digital está redesenhando as nossas cidades. Isso é fato. Mas como a gente garante que esse futuro tão conectado seja, de fato, seguro para todo mundo? Hoje, vamos mergulhar em como o conhecimento pode se tornar um escudo, transformando nossas cidades em verdadeiros territórios inteligentes e, o mais importante, seguros. É só a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? Desde a gestão do trânsito até os serviços públicos que a gente acessa online, a tecnologia está por toda parte. Essa conexão toda é a base do que a gente chama de cidades inteligentes, uma realidade que, convenhamos, já está mudando o nosso jeito de viver. E o que está por trás disso tudo, na verdade, é um objetivo super nobre. A gente busca cidades mais eficientes, com serviços que funcionam melhor e, no fim das contas, uma qualidade de vida maior para a população. A inovação é a grande ferramenta para a gente chegar nesse futuro. Pois é, mas é aqui que a gente chega num ponto crucial. Com todas as portas que a tecnologia abre, algumas janelas bem perigosas também se escancaram. A grande pergunta que fica é: como a gente pode garantir que essa evolução toda não deixe ninguém para trás, totalmente desprotegido? Ok, então vamos encarar o problema de frente. O ambiente digital, que às vezes parece tão inofensivo, esconde perigos que a gente não vê de cara. E para a gente conseguir se proteger, o primeiro passo é entender direitinho que riscos são esses. Olha, essa frase é muito forte, né? Porque ela resume a história toda. A ameaça não chega com um aviso luminoso. Ela se esconde em conversas e interações que parecem normais. E a nossa primeira linha de defesa é o conhecimento. É saber ler os sinais de que alguma coisa está errada. E um dos riscos mais graves é o tal do aliciamento, ou grooming. O que chama a atenção aqui é a palavra processo. Não é um ataque de uma hora para outra, é uma construção, sabe? Cuidadosa, de confiança, uma manipulação que vai isolando a vítima aos poucos. Entender essa tática é o primeiríssimo passo para a gente conseguir combater. Então, se o grande perigo é a falta de conhecimento, a solução, bom, é o contrário, né? Um verdadeiro escudo de conhecimento. Vamos ver agora como uma capacitação bem direcionada pode ser a ferramenta mais poderosa que a gente tem na mão. A grande sacada aqui é a mudança de postura. A ideia não é só informar por informar de forma passiva. É dar ferramentas de verdade para que pais, educadores, gestores públicos, todo mundo se torne um agente ativo, vigilante e principalmente capaz de agir quando for preciso. E como é que se constrói esse agente de proteção? Através de uma estrutura muito bem pensada. Essa tabela mostra os 5 pilares do treinamento. Vamos lá. Primeiro, mapear onde moram os perigos. Depois, saber identificar os sinais de alerta no comportamento. Terceiro, que é fundamental, saber coletar as provas digitais do jeito certo. Quarto, entender o que a lei fala sobre isso. E, por fim, ter um protocolo claro, um passo a passo de como agir. E olha só esse protocolo de resposta. Vamos dar uma olhada mais de perto. Ele é simples, direto e muito poderoso. O primeiro passo é sempre o acolhimento, sem julgar ninguém. Depois vem a preservação das evidências, que é uma parte mais técnica, mas essencial. E por fim, a formalização da denúncia nos canais certos. Ter essa clareza no momento de crise faz toda a diferença. Mas não é só o que se fala, é como se fala, né? Isso é importantíssimo. O tom tem que ser sério para mostrar a gravidade da situação, mas sem criar pânico. Tem que ser educativo, focado em dar ferramentas práticas. E, acima de tudo, precisa ser acolhedor, para que a vítima nunca jamais se sinta culpada. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa capacitação toda não existe no vácuo, solta no ar. Ela faz parte de um conceito muito maior, muito mais estratégico, que é o de território inteligente. O que é bem legal de ver nessas imagens é que um território inteligente não é só sobre prédios modernos e avenidas gigantes. Ele abraça o município como um todo, do centro urbano até a zona rural, porque a qualidade de vida das pessoas tem que ser garantida em todos os cantos. E aqui tem uma definição que, olha, muda o jogo todo. Num território inteligente, o foco não é a tecnologia pela tecnologia. O objetivo final, o que realmente importa, é sempre o bem-estar das pessoas. A tecnologia é só o meio para a gente chegar lá de um jeito mais eficiente. Essa frase aqui é quase um mantra, né? Ela resume toda a filosofia por trás desse conceito. A verdadeira inteligência de um lugar está na sua consciência social, na sua capacidade de cuidar de seus cidadãos. A tecnologia nos deixa mais eficientes, mas é a humanidade que nos define. Beleza, então agora a gente precisa conectar as pontas. Como é que essa capacitação de proteção digital se encaixa na metodologia de territórios inteligentes do PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos? E aqui está o pulo do gato.
Esse treinamento não é uma coisa solta que surgiu do nada. Ele foi pensado para ser uma peça estratégica dentro de um portfólio de soluções que já existe, fortalecendo a gestão pública de várias formas diferentes. O primeiro encaixe, que é super lógico, é na área de educação e capacitação. Pense em programas como Gestores do Amanhã, que formam os líderes públicos do futuro. É o lugar perfeito para inserir um módulo sobre proteção digital, criando gestores muito mais preparados para os desafios do nosso século. Depois, a gente tem o encaixe em segurança e inteligência de dados. E aqui a gente para pensar. De que adianta ter centros de monitoramento super tecnológicos se as pessoas que operam tudo aquilo não sabem interpretar os sinais, os dados? Essa capacitação dá exatamente essa inteligência humana que faz a tecnologia ser muito mais eficaz. E por último, mas super importante, o encaixe na modalidade de ESG. Para quem não está familiarizado com a sigla, ESG fala de práticas ambientais, sociais e de governança. Proteger os mais vulneráveis é um pilar gigante do S, de social, e do G, de governança responsável. Isso mostra um compromisso real com o desenvolvimento humano sustentável. Bom, e com isso a gente vai chegando na nossa conclusão. Olhando para frente, qual é a grande visão, o grande objetivo que essa integração estratégica toda nos mostra? A grande virada de chave é justamente essa. A proteção digital deixa de ser um assunto de TI, um negócio de especialista, e se torna um pilar fundamental da segurança e da resiliência do território inteiro. O objetivo é construir uma sociedade que não só usa tecnologia, mas que é resistente aos seus riscos. No fim do dia, é essa a grande meta. Uma sociedade que sabe se proteger, que educa seus cidadãos e que coloca segurança em cada passo da sua transformação digital. Isso sim é ser, de verdade, um território inteligente e preparado para o que vier pela frente. E para fechar, fica essa reflexão no ar. A tecnologia nos dá ferramentas incríveis, mas a verdadeira medida da inteligência de um território talvez esteja na resposta a essa pergunta. Será que um lugar pode se dizer avançado se ele não for, acima de tudo, um lugar seguro para todos? É uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer.